Estamos ao vivo já. Deixa eu Boa carregar. tarde, pessoal. Boa noite. É um prazer tê-los vocês aqui comigo e com as professoras e com a Bruna também, que estamos recebendo vocês para uma live que vai falar sobre a contribuição das ferramentas de simulação de iluminação natural e artificial para um projeto eficiente, né? Antes da gente começar com a live, eu vou aqui apresentar as nossas participantes e também explicar um pouco do que é esse projeto de lives do LabCar, que a gente está iniciando hoje. Bem, quem vai falar hoje sobre o assunto, sobre esse assunto de simulação, né, a professora Patrícia, né, a professora Patrícia é lá da EVA, da UFRJ, da Escola de Belas Artes da UFRJ, e ela é pesquisadora do nosso grupo de pesquisa, o LabCar, que é o Laboratório de Criação e Análise de Ambientes. E aqui a gente está convidando, né, a professora Marília Fontinelli, que é professora da UF, também é do curso de Arquitetura e Urbanismo lá da UF, e também é líder do grupo de pesquisa GABI, que é o Grupo de Pesquisa em Arquitetura Bioclimática, né, professora Marília? Está certo o nome, como eu falei? Certo. E a professora Patrícia de Trapo, né, a professora Marília Fontinelli, vão então aqui falar sobre esse assunto para a gente, né? Essa live, ela é fruto de um projeto de extensão, chamado Projeto Atitudes Sustentáveis. Esse projeto, ele pertence ao LabCar, né, lá da EVA, da UFRJ, e ele tem como intenção trabalhar os resultados que cada pesquisador atingiu em suas pesquisas, né, e trabalhar com o sentido de educar e popularizar novas tecnologias. Então, cada pesquisador tem o seu foco de atenção, com suas pesquisas ele obtém resultados, e esses resultados normalmente estão voltados para algum tipo de tecnologia. Então, a gente resolveu montar uma extensão para fazer essa ponte entre a universidade, né, e a comunidade externa, e fazer essa proposta de popularizar e educar as pessoas, a sociedade, sobre diversos assuntos que a gente aborda nas nossas pesquisas. Então, hoje a gente vai iniciar com esse tema, mas a gente vai ter uma série de lives falando sobre outros assuntos também, sempre com essa intenção, né? Então, é uma série de lives que o Atitudes Sustentáveis vai propor, e a gente tem hoje como convidada a professora Marília Fontinelli. E, para começar esse assunto, para debater esse assunto, eu queria que alguma de vocês, né, pode começar pela Marília, ou então pela Patrícia, dizer para a gente o que é um projeto eficiente, porque a gente usa esse termo normalmente, né? A gente que é da área, normalmente a gente emprega esse termo e não se preocupa muito em conceituar. Mas é importante para o público que está nos ouvindo saber o que a gente entende, né? Quando a gente soube como é que a gente define projeto eficiente. Bom, quer começar, Maria? Pode começar, Maria. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né? Foi um prazer fazer parte dessa primeira live. Então, falando um pouco sobre essa tua pergunta, né? O que é o projeto eficiente? Eu entendo o projeto eficiente, de um modo geral, como aquele que explora os recursos, sejam eles financeiros ou materiais, com racionalidade para poder obter o máximo de resultados, né? Do ponto de vista, por exemplo, da eficiência energética, um projeto eficiente é justamente aquele que vai consumir o mínimo possível de energia elétrica para obter o máximo de desempenho. E aí, quando eu falo de desempenho aqui, eu estou falando, sobretudo, aquele voltado para o conforto, para o bem-estar, para a produtividade e saúde do usuário, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, um projeto eficiente hoje em dia é aquele que vai fazer com que as estratégias ativas, ou seja, aquelas estratégias que consomem energia, como o ar-condicionado, a luz artificial, complementem as estratégias passivas, que no caso são aquelas que não consomem energia, como a iluminação natural e a ventilação natural. É isso que eu entendo como projeto eficiente. Muito bem. Patrícia, quer comentar alguma coisa? Complementar? Vamos sim. Primeiro, boa noite, né, gente? Obrigada por vocês estarem aqui participando dessa nossa primeira live, né, do nosso grupo de pesquisas.
E obrigada a Marília também por ter aceitado o nosso convite. Tá? É sempre um prazer a gente debater sobre esses assuntos. O assunto de iluminação é muito interessante. Então, complementando aí o que a Marília falou sobre um projeto eficiente, e indo mais em direção à iluminação, eu acredito assim, o que é a iluminação na arquitetura? O que faz a iluminação trazer eficiência para um projeto, né? Então, assim, quando a gente fala de iluminação artificial, a gente pode falar sobre o quê? O uso de fontes eficientes, de produtos que tenham eficiência luminosa, que seria lumens por watts, e aí a gente está entrando na seara dos LEDs, de todos esses produtos que a gente tem hoje no mercado. Mas também a gente não deveria falar só na questão da iluminação em termos de luz artificial. Então, a iluminação natural agregada ao sistema de iluminação é extremamente importante. Então, o uso da luz natural somado à artificial é que faz realmente um projeto ser um projeto eficiente. Então, assim, a ideia nessa nossa conversa de hoje à noite falarmos um pouco de simulação, né? Simulação de projetos e tal, projetos de luz natural, artificial, mas sempre com esse olhar de agregar a luz natural à artificial e na artificial com produtos eficientes. É isso que vai trazer a eficiência do projeto. Muito bem. Então, com esse conceito definido, a gente vai começar a fazer algumas perguntas para introduzir melhor esse assunto, né? Mas eu queria muito que as perguntas fossem conduzidas pela nossa aluna Bruna. A Bruna é nossa aluna de extensão, nossa aluna extensionista, e como um bom projeto de extensão, né, ele além de ser organizado, né, pelos alunos da universidade, ele também é conduzido. Então, junto comigo, a gente tem a Bruna, hoje, Bruna Duarte, que é aluna de paisagismo, também da Escola de Belas Artes, e ela vai ficar comigo nesse papel de moderador dessa live aí. Então, Bruna, eu queria que você conduzisse a live introduzindo esse assunto, por favor. Tá bom, obrigada, Helena, pela apresentação. Boa noite, gente. Mais uma vez também agradecendo a professora Marília. E para a gente introduzir esse bate-papo, a gente quer começar definindo o que seria a simulação computacional. Então, a primeira pergunta é: o que é simulação computacional? Bruna, a simulação computacional parece assim, um nome muito complexo, algo muito difícil, né, de você se familiarizar, mas a simulação computacional nada mais é do que um método que utiliza ferramentas digitais para avaliar o desempenho de uma determinada solução de projeto, né? Existem ferramentas de simulação computacional que vão analisar aquela solução apenas do ponto de vista de um único critério, são justamente as simulações de análise monocritério, né? Então, ou seja, elas vão avaliar aquela solução apenas do ponto de vista do conforto lumínico, ou, por exemplo, do conforto térmico, ou, por exemplo, do conforto acústico. Isso é analisado de forma isolada. Mas também existem aquelas ferramentas de simulação computacional que podem avaliar aquela solução do ponto de vista de vários critérios, de múltiplos critérios, né? São as ferramentas de análise multicritério. Essas, especialmente, são um pouco mais complexas e elas vão possibilitar o quê? Você identificar, dentre uma série de soluções que você está investigando, aquela que melhor concilia critérios que, por vezes, podem ser conflituosos, né? Então, assim, uma coisa que é interessante de se observar na simulação computacional é que elas começaram como ferramentas, sobretudo, voltadas para etapas mais avançadas do processo de projeto. A gente entendia a simulação computacional como uma ferramenta que ia avaliar se aquela solução que você propôs, ela alcançou o desempenho almejado inicialmente no projeto, né? Se ela não alcançou, você pode fazer, através dos resultados, você pode, de repente, subsidiar pequenos ajustes no processo de projeto. Mas esses pequenos ajustes, assim, não vão fazer grandes impactos, não vão trazer grandes impactos para a eficiência, né, daquele projeto. E hoje em dia já existem, nos últimos anos surgiram uma série de ferramentas que já se propõem ao arquiteto utilizá-las desde as primeiras etapas do processo de projeto.
Essas, por exemplo, elas vão te ajudar a analisar dados climáticos para identificar quais são as características de umidade, de temperatura, de radiação naquele lugar. Elas vão, por exemplo, te indicar quais são as estratégias bioclimáticas, as estratégias que mais se adequam, né, de projeto que mais se adequam àquele clima. Elas vão, por exemplo, te possibilitar identificar qual é a radiação solar que vai incidir em uma determinada forma ou determinada implantação daquele edifício. Então, assim, seja qual for a etapa do processo de projeto em que você vai inserir a simulação computacional, é importante que, acima de tudo, você domine os fundamentos de conforto ambiental, não é? Porque é justamente esse domínio nesses fundamentos, que vai te facilitar inserir os dados de entrada na simulação e também avaliar os resultados dessa simulação. E dentro desse tema, né, de iluminação, por que simular é importante? Bom, vou falar aqui por qual é a importância da simulação. Para que a coisa não fique, o projeto não fique tão empírico, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente vai falar de iluminação artificial, como é que eu sei? Eu sei que eu poderia fazer cálculos feito à mão, com as fórmulas, assim, a gente sabe fazer os métodos de cálculo, etc. Mas, às vezes, os cálculos vão ficando muito complexos, porque, assim, num determinado ambiente, você não vai ter só um tipo de fonte, você vai ter vários tipos de fonte. Então, como é que você consegue, manualmente, fazer tudo isso? Né? Quando não existiam os softwares, dava-se um jeito de ir calculando e fazendo essa conta toda, mas com o auxílio dos softwares, a gente consegue, então, por exemplo, prever vários tipos de fonte, a gente consegue desligar uma luz, deixar só a outra, a gente consegue dimerizar e ver a quantidade de luz que a gente tem ali. Então, a gente consegue fazer diversos modos de simular, de tal forma que você consiga visualizar o que está acontecendo em termos de indicadores quantitativos relacionados à qualidade de luz e também indicadores de qualidade do projeto, né? Hoje em dia, a gente também, falando de iluminação artificial, né? A gente também pode medir o ofuscamento que aquela fonte está te trazendo a partir da fotometria daquela luminária, né? Então, você conseguir fazer isso tudo e para que você chegue mais próximo do real, antes do real estar acontecendo, é muito importante, né? Então, a importância da simulação começa nesse sentido. Ela também vai te propiciar, falando desses indicadores quantitativos e qualitativos, você saber qual é a quantidade de lumens por watts que você tem naquele projeto, qual é a densidade da potência instalada naquele projeto. Então, a gente sabe que, hoje em dia, quem acompanha as questões das certificações, né? Uma certificação LEED, uma certificação AQUA, em determinadas situações de projeto de iluminação, a gente tem DPIs, densidade de potência de iluminação instalada, que você tem que saber. Então, assim, para te ajudar a ver essas coisas todas, existem os softwares. Então, assim, em termos de iluminação artificial, a gente parte muito desse princípio. E, além de você poder também fazer o bonito render, que todo cliente gosta de ver, como é que vai ficar a sua casa, seu enfim, hotel, restaurante, seja lá o que for que você estiver planejando, poder ver o render é muito legal, né? E, falando de iluminação natural, né, a gente tem até uma dificuldade um pouco maior de visualizar, e mais do que visualizar, quantificar toda essa luz, né? Como é que eu vou quantificar essa luz natural? Olha a dificuldade. Então, os softwares vêm a partir de determinadas métricas, né? Vêm te ajudar a interpretar, de acordo com o lugar que você estiver, seja no Rio, São Paulo, no Sul, enfim, você interpretar o ganho dessa iluminação natural para a sua iluminação, de um modo geral, do seu ambiente. E o mais bacana é você poder fazer projetos eficientes, já que a gente está falando de eficiência, né? Em que você agregue a luz natural e a artificial. Então, quando que eu tenho mais luz nesse ambiente aqui dessa sala de aula? De tal hora a tal hora, de tal período do ano a tal período do ano. Será que eu posso, então, usar uma dimerização
em tal época do ano que funcione de tal maneira, e, de repente, em outra época do ano, mais no inverno, você tem que ter a luz mais a 100%, dependendo do lugar do país que você esteja, você vai ter menos luz ou mais luz. Em se tratando de Brasil, isso não é tão evidente, porque a gente, de um modo geral, tem muita luminosidade na nossa abóbada. Mas se você for lá para a Finlândia, você vai ver que a coisa, captar essa luz natural e poder agregá-la de alguma maneira aos seus projetos, é muito mais complicado do que aqui. Aqui tudo é mais fácil, aqui a gente tem até excesso, a gente tem até que dosar essa quantidade de luz que está entrando. Tá? Então, simular é uma ferramenta de projeto. Tá? Ela nos ajuda a entender melhor todos esses indicadores e poder interpretar os dados que saem daqueles softwares, para poder ter um resultado final muito mais eficiente. Certo. E existe alguma diferença entre simulação de iluminação artificial e a natural? Eu posso responder essa pergunta. Eu acredito assim, que é importante que vocês entendam que ambas utilizam métodos de cálculo, né, esses cálculos que antes eram feitos à mão, como a Patrícia estava falando. Esses métodos são muito semelhantes entre a simulação de iluminação natural e a simulação de iluminação artificial. O que vai diferenciar uma simulação da outra diz respeito, é muito decorrente do tipo de luz que está sendo avaliado, né? Então, assim, por exemplo, do ponto de vista dos dados de entrada, ou seja, aqueles dados que você vai inserir no programa, né, para você informar dados sobre as características do edifício, sobre como é que é a iluminação naquele lugar. Os dados de entrada de uma simulação de iluminação natural vão considerar, por exemplo, os dados climáticos, né? Quais são as características, por exemplo, do tipo de céu mais recorrente naquela localidade? Outra característica importante é qual é a quantidade de radiação que incide anualmente naquele lugar, né? Enfim, do ponto de vista da simulação de iluminação artificial, eu já não vou oferecer dados ali sobre o sol, né? Eu vou oferecer dados sobre as lâmpadas, né? Então, por exemplo, qual é o índice de reprodução de cor de uma determinada lâmpada? Qual é a temperatura de cor daquela lâmpada, né? Qual é a potência instalada que você está prevendo para aquele ambiente? Então, assim, são dados que você vai inserir que dizem respeito ao tipo de luz que você está simulando. Além dos dados de entrada, uma outra diferença diz respeito às métricas. A métrica nada mais é do que uma forma de quantificar e qualificar aquela luz no ambiente, né? Então, por exemplo, existe um tipo de métrica própria para a iluminação natural, que é o Daylight Factor, que é justamente o fator de luz diurna. Ou então, o Daylight Autonomy, que é justamente a autonomia da luz natural no ambiente, né? Como é que eu vou saber a partir de que quantas horas, por exemplo, ao longo do ano eu vou conseguir utilizar só a luz natural naquele ambiente? Isso é uma métrica própria da simulação de iluminação natural, que não vai estar disponível na simulação que só faz a simulação artificial, né, de iluminação artificial. Então, basicamente, são essas as diferenças. E só existe um tipo de simulação? Não, eu posso complementar o que a Marília está falando. Não, a gente tem, para a gente poder entender um pouco melhor, né, a gente poderia falar da simulação da luz artificial. Então, na luz artificial, a gente supõe que seja sempre de noite. Então, se você está focando só para um resultado de luz artificial, então você está deixando para lá, deixando de pensar da luz natural, agregando, né, alguma contribuição para esse seu ambiente, e está usando o seu software como análise interna da luz artificial. Isso é um tipo de simulação. Agora, quando a gente começa a envolver a luz natural também, então, sim, a gente, como a Marília falou agora, a gente teríamos que trabalhar com dois softwares diferentes, digamos assim. Por exemplo, a gente teria as simulações ditas estáticas e as simulações dinâmicas, né? O que seria uma simulação estática? Você vai simular com um tipo de céu padrão, né? Você pode
adequar o seu tipo de céu, né, a sua situação, mas basicamente você vai simular, esse nome estático significa num dia tal, num horário X, no mês tal. Então, você vai lá, 29 de setembro de 2020. Você vai, então, simular a luz natural para o dia 29 de setembro de 2020. Hoje é dia 30, desculpa, eu errei por um dia. Dia 30 de setembro de 2020. Ok? Então, assim, como é que eu poderia fazer uma análise, então, com esse software que está, a gente fala, rodando simulação estática, de um ano inteiro do comportamento de uma sala de aula, por exemplo? Então, se a gente só tem isso na mão, essa ferramenta na nossa mão, de simulação estática, então a gente teria que escolher o quê? Poderíamos escolher os períodos de solstício e de equinócio, pelo menos 4 datas ao longo do ano. E aí a gente pegaria a data de março, uma data de setembro, a data de dezembro, a data de junho, julho, e a gente, então, simularia 4 épocas distintas do ano e também horários distintos do dia. Então, veja quanto que você vai rodando. Você vai rodar assim, 21 de março, 9 da manhã, pelo menos 3 horários, senão você não consegue ter uma análise do comportamento da luz natural. 9 horas, meio-dia, 15 horas. Vai fazer a mesma coisa no inverno, vai fazer a mesma coisa no verão e na primavera. Isso é o mínimo. Então, você vai ter, no mínimo, 12 simulações aí para você analisar o comportamento da luz natural numa simulação estática, para você ter aí uma noção do comportamento da luz ao longo de um ano. Tá? E se você, nesse momento, você pode entender um pouco desse resultado, porque não é só saber rodar o software. As pessoas ficam achando, eu sou excelente operador de software, sei rodar um monte de... Mas, espera aí, o mais importante é você saber ler o que aquele software está te dizendo. Se você não estiver entendendo nada do que ele está te falando, você não vai interpretar chongas, você vai ficar assim, ué, mas e aí? Porque, assim, você pode, numa simulação estática, né, você vai, a partir dessa análise dessas mínimas horários que eu mencionei agora, você vai traçar, então, uma iluminação artificial que possa se agregar a esse resultado. Tá? Então, você vai poder, por exemplo, a iluminação, esses softwares de simulação estática, que simulam dias separados, etc., você pode botar a iluminação artificial também. Você tem lá um comando que você desliga ou liga. Então, você pode ligar para o dia 21 de março aquela sala sem luz natural ou sem luz artificial e com luz artificial também. E já começa a fazer essa outra análise das duas coisas se misturando. Tá? Agora, o que a gente faz hoje em dia, e cada vez mais, nos últimos anos, né, isso é mais recente, são as simulações dinâmicas. O que significa isso? E não é o mesmo software que vai fazer isso. Né? Você vai ter que importar o arquivo climático de referência do local onde se realiza o estudo. Então, você vai ter que importar um arquivo climático lá para dentro para você saber as condições do tipo de céu, o tipo de radiação, o lugar que você está, latitude, enfim, todas essas questões têm que ser importadas para dentro do software para que, então, você consiga rodar um ano de luz natural. E aí, o que a Marília falou, as métricas para você ler isso são diferentes das métricas que eu vou ler as questões de iluminação artificial. Então, assim, uma vez que você importe, você vai ter um resultado muito mais interessante porque você está rodando uma simulação. Percebe? É uma simulação para o ano inteiro, enquanto com a simulação estática, você tem que fazer várias para você ter uma noção do comportamento da luz natural ao longo do ano. Então, a principal diferença é essa, entre estática e isso vai te levando a softwares diferentes, para você poder manipular e trabalhar. Atriz, eu costumo dizer, inclusive para meus alunos, que uma simulação estática é como se fosse uma fotografia, né? E a simulação dinâmica é como se fosse um time-lapse ao longo de um ano. Né? Então, você vai avaliar as condições ao longo de um ano, como é que foi transformando a iluminação naquele ambiente. Exatamente. Resume bem. Eu acho ótima comparação. Eu queria também fazer um comentário antes, que a Patrícia falou
que é muito importante você também saber interpretar os dados, né? Você ter noção do que você está jogando ali. Então, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo dentro das minhas disciplinas, porque nas minhas disciplinas, tanto de iluminação, né, como de conforto térmico, assim, onde a luz natural tem grande participação ali, né, dentro de sala, eles sempre me perguntam, né, sobre essa questão, e a simulação, hoje em dia a gente tem tantos softwares, mas eles precisam ter noção do básico. Então, esse assunto, ele normalmente não chega, por isso que essa live se tornou tão interessante para a gente, porque ele não chega a ser abordado numa graduação, né? É muito difícil, seja no curso de design, como é esse oferecido na Escola de Belas Artes, seja no curso de arquitetura, e às vezes até no curso de engenharia também, não chega a ser absorvido na graduação, porque você precisa ter um conhecimento básico, entender o que é luz, né? O que é iluminação a partir da luz, e são tantos fatores, né? Luz, então, não é nem só um fator técnico, é um fator também subjetivo que existe ali, né, na iluminação. Então, é preciso ter uma noção, para que depois as pessoas interessadas se especializem e procurem esse software. Com certeza. A gente começa a entender a luz fazendo conta. E foi assim que eu comecei lá atrás, com o meu querido professor José Luiz Galvão, que quando eu entrei no mestrado, em 1995, quando eu entrei no mestrado, eu fiz muita conta à mão com ele. Ele me ensinava muita coisa. Mas, com o passar do tempo, aquilo que eu disse, você não consegue abarcar um projeto maior fazendo conta. Só. Mas a conta, o professor Galvão sempre me dizia, se você não tiver a noção dos números e dos resultados, você vai rodar um software e ele vai dizer, deu lá, tanto, você vai acreditar, você tem que ter aquele desconfiômetro. E o desconfiômetro você tem quando você sabe quais são as grandezas, quais são as contas, como é que chega até ali, entendeu? Isso eu nunca esqueci quando ele falava para mim. É verdade, ele calcula de cabeça até hoje. Né? Eu sou fã do Galvão, assim, muito. Enfim. Tem que ter uma noção, né? O software vai te dar o resultado, mas você tem que saber o que é aquele resultado, né? O que significa aquilo. Vamos Exatamente. Lá, pode seguir. Interrompi aí. Assim, para ficar mais claro, eu acho, até para o pessoal que está assistindo, quais seriam esses softwares e como eles se aplicariam? A gente queria saber um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente, eu e Marília, a gente se dividiu assim em duas para falar um pouquinho, apresentar esse assunto, que ele não é um assunto pequeno, dar uma pincelada nele para vocês começarem a entender um pouquinho melhor. Então, eu vou começar falando com um olhar mais dos softwares que fazem simulações estáticas para luz natural e com um olhar de luz artificial, né? Um olhar maior com luz artificial, e vou, no final, falar um pouquinho da simulação estática, e Marília vai falar das simulações dinâmicas e das aplicabilidades que ela já tem trabalhado no grupo de pesquisa dela. Tá? E aí, então, eu vou compartilhar a minha tela, e vocês vão me dizer se vocês estão enxergando, vendo tudo bonitinho. Né? Deixa eu só abrir aqui para não errar. Vamos lá, que eu bem que treinei isso direitinho, vamos ver se vai entrar. Vai entrar. A gente quer. Vai dar certo. Vai dar certo. Só espera também. Se não der, a gente volta. Entrou para vocês o quê? Entrou. Eu estou vendo. Entrou uma Laricá, tá tudo direitinho? Tudo perfeito, doutora Patrícia. Aqui tá ok, Todo mundo enxergando. Então, vamos lá. Acendi até aqui o meu laser para a gente falar um pouquinho, tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês o que, hoje em dia, eu acho que é importante vocês perceberem isso também, né? O que se tem mais hoje em dia no mercado? O que o mercado faz, tá? Então, existem 3 softwares que são os mais, vamos chamar assim, de mais populares, tá? Que seria o Dialux, o Dialux, que é muito conhecido aí no mercado de iluminação, o AGI 32, que é um software que é pago, tá? E o Relux, que é um software também que tem uma parte paga e outra parte gratuita, tá? Então, assim, eu já experimentei o Dialux, já trabalho, e o AGI 32. O Relux, eu sei que tem vários colegas meus que usam também, e que também vou apresentar. Vocês vão ver que em cada um dos slides eu deixo aqui em cima
um link para quem quiser ver mais, baixar os softwares, entender mais um pouco sobre eles, tá? E a gente vai tentando ajeitar esse conhecimento para vocês de forma que vocês compreendam como é que isso funciona. Então, vamos lá, sobre o Dialux, né? É um software que é de uma empresa alemã, a Dial, e ele é usado no mundo inteiro, mais de 180 países. Basicamente, por que ele é gratuito? Né? Ele é gratuito porque ele é, vamos dizer, financiado pelas fábricas, pelos fabricantes de luminária. Tá? Então, os fabricantes de luminária, entre aspas, patrocinam o software e eles colocam todas as suas fotometrias disponíveis no grande arquivo que esse software comporta. Tá? Então, assim, já temos no Brasil também, por exemplo, a Lumicenter já faz parte do Dialux, porque quando a gente fala de iluminação artificial, aqui eu estou falando de artificial, né? Você tem que ter a chamada fotometria para poder inseri-la dentro do software, porque senão, como você vai saber qual é o desempenho daquela luminária? Tá? Então, os fabricantes fornecem os seus catálogos eletrônicos que já vão para dentro dos softwares. Tá? O Dialux, ele começou e ficou muitos anos com simplesmente Dialux. Né? E qual era a diferença? E hoje em dia a gente trabalha com Dialux Evo, de Evolution, Dialux Evo, de Evolution. Né? Esse aqui, ele ficava limitado a ambientes. Né? Assim, uma sala, você não conseguia inserir dentro do software várias luminárias, você entender a maquetinha 3D do projeto inteiro, você não fazia isso com essa versão. Então, tanto é que se você acessar pela internet ou no site deles, você consegue baixar, ele está na versão 4.13 e não mais, ele não evolui mais do que isso. Tá? Ele é mais leve, ele é mais simples de usar, mas ele vai de ambiente em ambiente, digamos assim. Tá? Já a partir de 2012, eles evoluíram também, por isso Evolution Evo, Dialux Evo, que é o quê? Uma versão que vem a cada dia, nós já estamos em 2020, ele já está na versão 9. Você consegue fazer uma casa inteira, um espaço inteiro com dois andares, a parte externa, agregar a parte externa, enfim, todas essas questões você consegue colocar aqui, tá? E você consegue renderizar, botar textura. O 4.0 você também conseguia, mas esse daqui te dá mais realismo, tá? Te dá. E hoje em dia você consegue, inclusive, já importar os arquivos IFC dos softwares BIMs para trabalhar dentro dele. O Dialux Evo faz isso, tá? Isso é outra questão, depois a gente fala mais tarde. Aí, aqui eu botei algumas imagens, só para vocês terem noção do que é o resultado de uma simulação com o Dialux, né? Você pode apresentar isso para o seu cliente, não só para ele ver como é que vai ficar, mas o resultado você vai ter que, dentro do software, né, você vai aprender a usar, vai colocar uma malha de pontos e ele vai te dizer a quantidade, de fato, em lux, um dos indicadores é a iluminância, né, que você vai ter aqui dentro. Você pode medir nos planos verticais, nos planos horizontais, e você pode criar toda essa ambiência a partir do software. Isso é muito bom. Aqui já uma visão mais técnica, né, mais assim, com curvas isolux, enfim, de quanto que você teria de luz dentro desse espaço. Né? Aí, peraí que aqui... Pronto, aqui é uma visão do Dialux também, para você ver, sempre o Evolution, tá? Ele tem também uma possibilidade, já pensando em você trabalhar com luz natural, né? Numa simulação estática, Dialux só faz a simulação estática, mas, por exemplo, você pode agregar a essa sua simulação de luz artificial dessa sala de aula o quanto que está entrando de luz na janela no dia 21 de março, por exemplo, seja lá o que for, e ainda consegue colocar a possibilidade de simular persianinhas abertas, fechadas, para você ter o quanto que você vai dosar de luz. Então, isso é muito rico para a gente, né, que tá trabalhando com iluminação. Poder ter essas ferramentas na nossa mão. Outro software que eu quero falar para vocês é sobre o AGI 32. É uma empresa americana, né? Já há 36 anos aí, esse software de existência. Eu tenho ele como versão, eu trabalho com o AGI também.
Ele é um software que eu tenho a licença dele para trabalhar. Aí você vai me perguntar quais as diferenças de um e para o outro. Basicamente, eles têm o mesmo... Na época que eu comecei a trabalhar com a G32, é porque eu tinha uma pessoa que me ajudava, um consultor diretamente deles que me ajudava. E o Dialux, hoje em dia um monte de gente sabe sobre Dialux. Se você entrar pela internet, você vai ter milhões de tutoriais de Dialux. Tal. Quando eu comecei a usar, eu precisava de alguém me ajudando. E aí o AGI, o fato dele ser pago, me dava sempre assistência, tutoria de alguém e tal. Então, eu trabalhei com o Dialux e trabalho até hoje com ele por conta disso. Mas, em termos de resultados, ele também é de simulação estática, tá? Ele me dá simulações muito parecidas com o que a gente tem, ó. Olha que interessante. Essas são visões do Dialux. Então, você pode se refinando, né? Fazer uma simulação externa. O Dialux Evo faz essa simulação mais de exterior, tá? De interior. O AGI também faz de interior, de exterior, enfim. E com o resultado vai ficando mais real quanto mais realismo você vai dando à sua maquete. Tá? Você pode ter uma maquete mais de estudo ou pode, de fato, ter uma maquete mais realista. Vai depender do que você quer fazer, do que o seu cliente quer ver, tá? E quanto ele quer pagar também para o seu trabalho, se você estiver cobrando por isso, né? E aí, a gente também tem o Relux, como eu já disse a vocês, olha, se vocês entrarem lá, vocês vão ver, ele é suíço, tá? Também há mais de 20 anos no mercado, é uma empresa suíça. Também simulação estática, luz artificial, etc. E ele também tem um módulo que é legal, que é de iluminação pública, o Dialux também tem, e o AGI também faz, tá? Então, ele tem alguns... eu já agora, como eu não uso ele tem, eu sei que tem uma versão que não é paga e tem uma versão que depois você vai aumentando os produtos e você vai, dependendo do que você quer, você vai pagando por isso, tá? Vantagens e desvantagens de cada um, quem simula com todos eles já falaram várias coisas. Por exemplo, que salas que vão muito diferentes de salas retangulares, os espaços com formas mais definidas, o Relux talvez seja um pouco diferente, seja mais difícil de você modelar dentro dele. Tá? Isso é um outro assunto de como você traz o desenho para dentro dos softwares, enfim, isso é uma outra questão. Vamos falar mais das questões dos indicadores que são mais evidentes aqui para a gente hoje. Aqui algumas imagens, vocês estão vendo como as coisas vão se parecendo, né? Elas vão ficando mais realistas quando a gente quer e elas vão ficando mais técnicas quando a gente quer também, tá? Bom, então, assim, uma coisa importante de falar para vocês sobre esses softwares é que eles incorporam dentro dele normas, né? Então, assim, qual é a norma vigente no Brasil hoje com relação à iluminação de interiores em espaços de trabalho? A NBR 8995, que entrou em vigor aí em 2013. Tá? Ela veio substituir a 5413 e a 5382, que eram normas antigas e que tinham passado por revisão, últimas revisões em 92. Então, elas ficaram vigentes muito tempo, até que essa daqui, em 2013, entrou baseada na norma europeia de iluminação, Lighting of Indoor Workplace. Muita gente critica por quê? A 8995 é muito voltada para espaços de trabalho. E as pessoas falam, mas a iluminação residencial ficou fora? A iluminação residencial era contemplada na 5413, não é contemplada nessa porque é uma norma baseada em normas europeias, etc. O que eu faço hoje em dia? Né? Eu trabalho muito com o IES Lighting Handbook, a Sociedade Americana de Engenharia de Iluminação, né? A IESNA, o IES Lighting Handbook, que é uma referência mundial para a iluminação. Então, quando eu tenho qualquer dúvida, eu recorro sempre aqui. Mas o que eu quero dizer é que a nossa norma hoje, que se baseou na norma europeia, que foi substituída, ela está incorporada no Dialux e no AGI. Deve estar no Relux também. Como eu te digo, eu nunca usei o Relux para trabalhar. Então, assim, isso já é bom, porque ela já agrega os critérios da norma, o que é muito importante para a gente, tá? Então, eu boto aqui que o software AGI, o Dialux e o Relux podem ser utilizados nas simulações estáticas de luz natural, além do cálculo da iluminação artificial.
Tá? Basicamente, o que a gente quer? Quais são os objetivos da simulação para a iluminação artificial? Vamos começar falando de iluminação artificial. Você quer verificar o quê? Desempenho visual e eficiência energética. O que é desempenho visual e eficiência energética? São indicadores que vão dizer a eficiência energética daquele espaço e indicadores que vão falar sobre o desempenho visual, o conforto visual daquele espaço. Tá? E quais seriam? Então, desempenho visual, conforto visual, a gente pode ter o quê? A quantidade de luz que você tem mantida ali dentro, iluminância média, M, a uniformidade que você tem ali, né? Então, a uniformidade da luz pode ser medida pela iluminância mínima pela média, da iluminância média pela máxima. Para que serve isso, Patrícia? Serve para você ir às normas e verificar se aquele ambiente tem que ter mais ou menos uniformidade, se você está trabalhando, de repente, com um espaço cheio de sombras, enquanto você tem uma área de escritório que não é para ter sombra, falando de um modo bem claro. Né? Então, você tem que ter o quê? Saber quais as médias de uniformidade necessárias para aquele espaço, para que você tenha, então, esteja dentro desses critérios. E você faz como? Rodando no software, você verifica isso. Como eu falei, esses softwares, pelo menos o AGI e o Dialux, já tem incorporado dentro dele esse cálculo da UGR, que está na norma nova, 8995, que é o limite de ofuscamento para o tipo de luminária que você está usando e para o tipo de ambiente que você está. Tá? Se você está num escritório, você vai ter uma UGR tal, se você está num corredor, você tem um outro tipo de GR, então ele te dá esse cálculo. O IRC é a temperatura de cor necessária, você tem inserido dentro do software. E, basicamente, os indicadores de eficiência energética mais importantes é a eficiência luminosa do sistema, quantidade de luz por watts consumido e a densidade de potência de iluminação, que seria o quê? Watts por metro quadrado. Então, ele vai me dando esses resultados e, para mim, depois eu vou comparar com quem? Com as normas, tá? Com o que o LEED pede, com o que o Procel Edifica pede. Então, você está rodando aí para você poder comparar depois e ver o que acontece. Tá? Aqui é só para vocês terem noção da tela aqui do Dialux, né? Por exemplo, só para vocês sentirem que eles são softwares bem amigáveis. Né? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Tem uma lógica, você tem que aprender como é que é, mas não são softwares duros e difíceis de usar. Então, você vai trabalhar com aquele catálogo de iluminação, eu estou aqui no Dialux, né? Aquele catálogo de iluminação dos fabricantes do mundo inteiro, inclusive tem que ver os brasileiros. Eu, como simulo usando o Dialux ou qualquer outro software, eu sempre vou pegar fotometrias do Brasil. Por quê? Porque é aqui que eu vou especificar e é aqui que eu vou comprar. A menos que, de fato, o seu cliente queira comprar a Floss. Ok, então você simula com a fotometria da Floss. Mas como ela é muito cara, a italiana é importada, e as pessoas não necessariamente vão poder pagar para a Floss. Então, você vai simular um projeto com Floss, mas você vai botar a luminária que vende lá na Leroy. Então, vai ficar uma discrepância no seu projeto. Nada contra a Leroy, mas eu quero dizer, você tem que saber juntar as coisas para poder fazer um bom projeto. Tá? Então, aqui, olha, como ele te dá os dados, né? Rendimento luminoso ou eficiência luminosa, tantos lumens por watts, fala das temperaturas de cor, te diz qual dados de colorimétricos daquelas fontes que você fez. Por quê? Como é que ele sabe isso? Ele não é um adivinho, você está entrando com a fotometria, então ele está te respondendo como ele está lendo aquela fotometria para você. Então, vamos agora entender como o software funciona, de um modo geral, tá? E aí, porque é muita coisa, tá? Então, eu peguei alguns pontos mais importantes para poder falar para vocês hoje, tá? Senão fica muito longo. Então, assim, por exemplo, aqui eu vou mostrar, sempre com o Dialux, né? Você poder organizar cenários de luz, né? Por grupos no mesmo ambiente, né? Então, vamos falar de... Obviamente, você pode fazer natural e artificial. Nosso exemplo que a gente vai mostrar aqui é só de artificial. Então, você vai botar assim, a luz de trabalho, a luz para luz periférica para decorar, a luz para uma estante, a luz... Você pode dividir esses diversos cenários de luz, fazer a sua composição separadas e você pode, inclusive, dimerizar quando você quiser e fazer as suas cenas de luz. São os cenários de luz que eles falam aqui.
Então, você monta o que você quiser. E outra coisa importante que eu vou mostrar, uma das coisas importantes que eu vou mostrar dos softwares é esse controle, é você poder dimerizar esses cenários de luz, né? E ver o resultado que ele vai te dar nas simulações. Então, vamos lá. Aqui é um exemplo simples, para vocês terem uma ideia de um escritório. Normalmente, como é que você começa isso? Você tem duas maneiras. Ou você vai importar os seus DWGs para dentro do software e vai desenhar softwares de iluminação. Não adianta você querer importar um modelo carregadíssimo, super complexo, cheio de textura, porque ele tem muita dificuldade de ler isso. Tá? Então, normalmente, ou você vai limpar esse seu 3D, o Dialux já importa 3D, né? O AGI também, mas tem que ser uma coisa mais limpa. Tá? Ou você vai trazer sua planta e você vai, dentro do software, você vai redesenhar, eles te permitem redesenhar aqui dentro também. Depende da situação do seu projeto. Então, você pode desenhar dentro dele e você pode, obviamente, com as ferramentas de desenho, para quem é acostumado a trabalhar com software, você fica meio emperrado dentro desses softwares. Então, quem é super bom em CAD, super bom em qualquer outro software de desenho, você vê que ele é meio limitado. Então, por isso que as pessoas querem importar lá para dentro para poder economizar tempo. Tá? Então, assim, você escolhe as fotometrias que você quer. Como aquilo ali era um escritório, esse escritório a gente trabalhou. Veja bem, aqui, porque era um exemplo, eu trabalhei com a Erco, né? Mas eu trabalharia com uma luminária daqui. Mas vamos supor se o cara pudesse pagar a Hercos um Tobel. Um Tobel luminária alemã, são tudo maravilhosos, mas não para a gente, assim, na nossa realidade econômica. Então, eu escolheria as luminárias que eu queria para áreas de trabalho, luminárias diretas e indiretas, eu tenho que aprender a ler as fotometrias, etc. E luminária pontual, luminária de destaque. Beleza. Insiro isso dentro do software e tenho um resultado assim, tudo ligado a 100%. Tá vendo? Os estudos, às vezes, porque você está simplesmente fazendo para analisar, são simples. Tá? Então, eu tenho aqui uma mesa de reunião, uma bateria de luminárias para essa parede decorativas, umas luminárias focadas para uma estante e um flip chart aqui. Flip chart para você poder trabalhar. Então, você teria uma renderização que não tem nada. Se eu quiser botar um monte de livro, fazer uma estante maneira e fazer... Posso. Isso aqui foi só um exemplo de um estudo simples para você ver como que ficaria uma cena. Você já bota as cores que você quer, porque isso é importante na simulação da luz artificial, tá? Você coloca essas cores, você tem esse tipo de resultado. E você tem um resultado mais, vamos chamar, mais duro, que é aquele que eu falo de você saber interpretar. Então, ele vai te dizer, olha, esse ambiente aí, com o pé direito que ele tem, com todos os dados que você inseriu no software, está tendo 250 lux de média. Por 250 lux de média, iluminância mínima, iluminância máxima, uniformidade, ele vai te dando todos os parâmetros que você vai eleger na hora que você vai simular. E te dá plantinhas assim, com curvas isolux, também dá pseudocolor, que são aquelas plantas coloridas, tá? Aí você vai dizer assim, poxa, mas está escura essa sala, né? 250 lux é um escritório, está escura. Então, o que o software te permite também? Você criar áreas de trabalho. Então, eu crio uma área 1 com pontinhos de grid de cálculo, crio uma área 2 específica, né? Chamei área de trabalho 1, área de trabalho 2, e rodo. E aí eu tenho o resultado dessa área determinada aqui. Quer dizer, na área 1, eu já tenho 325 lux. E nessa área 2, na mesa de reunião, eu tenho 496 lux. Mas vocês viam que, na média, tem 200. E aí você vai dizer, está escuro. A norma te permite, e o software te permite fazer isso e provar que você não precisa ter 500 lux na sala inteira. Isso não é eficiente em termos de iluminação. Tá? Você tem que ter lux necessário nas áreas de trabalho. Vamos lá. Aí aqui, olha, se eu quisesse criar, só para mostrar como é que é, eu estou dimerizando todas essas daqui, apaguei a luz da mesa de trabalho, deixei 20% essas luzes da estante e deixei acesa a mesa de reunião, por exemplo. Aí você vai fazer uma dimerização. A 20%, aqui tudo 20%, 20%, aqui deixei 0, aqui e tal. Fiz uma outra cena de luz, que eles chamam do cenário de luz. Aí você roda de novo.
Aí o que ele te diz? Pô, sua média agora, do jeito que está 123 lux, né? Aí ele te diz, olha, 123 lux, a média da sala, e você também pode renderizar só a sala mais apagadinha, tá? Mas aí o que você faz? Não, eu quero essa sala dimerizada, mas eu quero saber quanto que tem aqui e quanto que tem aqui. Aí você vai ver que aqui tem 27 lux. Óbvio, você apagou a luz, tem 27 lux, não vai fazer nada nessa mesa. E nessa, que é o seu objeto de trabalho? Aqui tem os 484 que eu queria. Então, estudos tipo esse, eu peguei um exemplo bem simples, tá, gente? Você vai começar a fazer como? Com software. Você poder definir áreas de trabalho, e não com... Claro que você pode fazer à mão, mas o software está te dando essa possibilidade de andar mais rápido, tá? E agora, o software também, por exemplo, o Dialux tem uma coisa que eu acho bacana de usar, que é o consumo do sistema de iluminação quilowatts-hora por ano. Tá? Ele chama isso como indicador numérico de energia da iluminação. Ele dá esse nome, né? Do inglês Light Energy Numeric Indicator. Lene, a gente não tem hábito com esses nomes em quilowatts-hora. Isso aqui seria simplesmente qual é o consumo por ano. Tá? Então, ele vai te dizer o consumo disso aqui por ano e o custo. Como o Dialux é alemão, ele vai dizer o custo baseado no euro. Tá? Isso é um parâmetro para você ter noção de como se aquele teu projeto está eficiente ou não. Tá? Então, vamos. Aí eu quero só mostrar, só para vocês terem uma ideia, de um outro software, de uma outra situação. O AGI 32, numa situação que eu peguei uma pista de um posto de gasolina com um tipo de luminária, quer dizer, esse ensaio era com 3, mas eu botei só um aqui para mostrar para a gente, para vocês verem como é que é. Um tipo de fotometria de luminária em LED, e eu queria alcançar nessa pista, nesse posto de gasolina, 300 lux. Quais os parâmetros que eu quero saber? Qual a quantidade de lux que eu consegui? A fotometria, olhar a fotometria da luminária, iluminância máxima, média e mínima, uniformidade, potência, fluxo, DPI e eficiência luminosa. Então, esses são os parâmetros. E aí, aqui eu mostro uma pista que eles chamam padrão espinha, que é essa daqui, né, de um posto de gasolina, pé direito, os revestimentos básicos são importantes na simulação, e aí eu insiro a fotometria do fabricante A lá dentro. Então, o software me dá essa visualização, ó. Aí eu vou vendo fotometrias mais abertas, mais fechadas, mais concentradas, menos concentradas. Então, por exemplo, com essa fabricante A, com essa fotometria aqui, ele gera essa malha esses são os pontinhos de cálculo que eu vou botando no projeto. Então, ele gerou a quantidade de luz. Lembra, o que eu precisava era de 300 lux, tá? Então, ele me gera isso que eu chamo do pseudocolors. Pseudocolors é um modo de você ver o seu software, o seu resultado através das cores e de uma escala de cor. Então, eu dizia 300 lux, vocês veem, eu botei a minha escala até 350 lux, e você vê que nessas áreas vermelhas, que são as áreas das bombas, etc., os 300 lux que eles queriam estava sendo alcançado, até um pouquinho mais, tá? E ele me dá todos esses resultados que eu botei aqui embaixo, e eu agora coloquei na forma de uma pequena tabelinha para vocês entenderem. Quantas luminárias que eu vou precisar? 10. Qual é a média que eu vou ter? 320. Qual é a iluminância mínima, a máxima, aí as uniformidades que eu vou precisar, potência unitária, potência total em watts, fluxo luminoso que eu tenho unitário, fluxo luminoso total, qual é a eficiência do sistema, se isso está de acordo com as normas ou não, temperatura de cor, densidade de potência instalada, comparo com a norma, densidade de potência instalada por 100 lux. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia dos resultados e daquilo que eu falei da interpretação. E, por último, porque o meu tempo já está acabando, é só para vocês terem noção, aqui não é iluminação natural, é artificial, é um pequeno exemplo para vocês assistirem a simulação estática do que eu falei. Isso aqui é uma salinha de aula da UFRJ, lá do bloco D, nossas salinhas que tem uma fachada sudeste, que tem aqueles nossos lanternis dispostos no sentido longitudinal.
tá? Então, aqui, olha, é a nossa sala, né? Meio com a imagem, quem é, né? O pessoal aí já deve estar lembrando. E aqui, uma imagem simples, tá? O nosso objetivo aqui era estudar só a quantidade de luz em determinados dias do ano. Então, a gente não se preocupou em ficar fazendo tudo bonitinho e tal, era só para a gente botar as reflexões corretas nas paredes, os mobiliários de cor marrom que tinham dentro da sala também aqui dentro, tá? E aqui para vocês um resultado de iluminância, tá? De luz natural para essa fachada sudeste. Então, o que a gente vê? A gente vê que na beirada aqui da fachada, mesmo sendo a fachada sudeste, no dia 21 de maio de 2018, ao meio-dia, aqui, nessa beirada, eu tenho 2.000 a 3.000 lux entrando aqui, ó. Tem a influência da fachada de vidro e tem a influência dos lanterninhos que a gente tem aqui. O resultado desse estudo, né? Depois a gente fez vários horários, a gente comparou com medição, etc. O resultado desse estudo foi o que a gente já sabe, quem é da UFRJ sabe, que é um forno trabalhar na sala do bloco D, né? Porque o excesso de luz traz calor, né? E aqui num país tropical como o nosso, isso é muito ruim. Então, você acaba não trabalhando com ar-condicionado, tendo que precisar de ar-condicionado para continuar a trabalhar. Tá, gente? Então, assim, essa foi a contribuição, assim, para dar uma geral para vocês com relação à simulação de luz artificial e um pouquinho da simulação estática. Tá? Obrigada, gente. E seguindo nessa linhagem de softwares, e agora os softwares da simulação dinâmica? Como que são? Como eles se aplicam? Vamos lá, vou tentar aqui compartilhar minha tela. Vocês estão visualizando já? Perfeito. Não. Tudo certo? Sim. Bom. Sim, tá certinho. Bom, então a minha experiência, né, profissional, ela se dá mais nessa área de simulação de iluminação natural. Então, eu tenho uma experiência, sobretudo com software. Eu comecei a minha experiência, né, com a parte de simulação de iluminação natural com esse programa chamado DaySim. Ele é um programa que ele faz simulações dinâmicas, sobretudo simulações dinâmicas, e que utiliza a geometria modelada no SketchUp, né? Então, aquele software que a gente faz a modelagem, né, a maquete 3D, a maquete digital, através do SketchUp. Esse programa, ele é muito difundido, sobretudo na área acadêmica, porque ele é um software de uso, né? A licença ela é gratuita, você não precisa pagar para isso. Então, nós temos muitas dissertações de mestrado, tese de doutorado que utilizam o DaySim. Esse foi um dos softwares assim, mais disseminados quando se tratava da simulação dinâmica. Mais recentemente, surgiram outros softwares, como, por exemplo, o Diva, né, que é um software que faz simulação estática, também faz simulação dinâmica, só que a modelagem dele ele já sai do SketchUp e ele já vai entrar em um outro programa, que é o Rhinoceros, né? O Diva em si é um software que é pago, né? Assim como também o Rhinoceros, que é o programa da modelagem, ele também é pago. Um outro software que também está sendo bastante utilizado, e esse é o que eu tenho uma experiência mais recente, é o Honeybee. Honeybee ele faz parte de um conjunto de softwares chamado do grupo Ladybug Tools, que são softwares que vão trabalhar, na verdade, são plugins de um programa chamado Grasshopper, né? E esse programa ele vai trabalhar conjuntamente ao Rhinoceros para fazer a parametrização que a gente chama da modelagem no Rhinoceros. Esse software, Honeybee, ele é gratuito, porém, por utilizar o Rhinoceros, que exige uma licença, né? Então, ele acaba tendo uma certa restrição de uso. Uma coisa que é interessante de observar, até como a Patrícia falou, o DaySim, ele utiliza a modelagem no SketchUp, né? Então, assim, ele é um software, digamos, de análise monocritério. Ele está ali para analisar, sobretudo, a simulação, a iluminação natural no ambiente, né? E uma coisa que é interessante é que
Para você fazer depois, com essa mesma modelagem, né, do SketchUp que você fez própria para o Daysim, depois para você fazer uma simulação térmica, por exemplo, você acaba tendo que ajustar essa modelagem, esse 3D, para outro programa, né? Então, isso foi me inquietando, eu fui me incomodando com o fato de, a cada tipo de análise que eu fosse fazer, seja térmica, energética, de acústica, da parte de iluminação, eu tinha que fazer um novo modelo 3D e isso acabava gastando muito tempo. Então, eu acabei começando a migrar para outros programas que, com a mesma modelagem no rinoceros, eu poderia fazer simulações térmicas, simulações lumínicas e por aí vai. Então, por isso, eu acabei migrando para outros softwares. Mas o que é interessante é que esses dois softwares, o Diva e o Honeybee, eles têm o mesmo método de cálculo ali incorporado do Daysim. Então, é como se você estivesse mexendo no Daysim, só que em uma outra plataforma, com uma outra interface. Não vou dizer que seja uma interface mais amigável, né? É uma interface diferente, mas é uma interface que vai permitir maiores possibilidades de análise de desempenho, né? Então, eu trouxe aqui para a apresentação de hoje, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Pronto. Então, eu trouxe para a apresentação de hoje duas aplicações que eu fiz desses softwares, para poder vocês entenderem como é que funciona uma simulação de iluminação natural, sobretudo uma simulação dinâmica, né? Essa consultoria eu realizei em parceria com o professor Leopoldo Bastos, da UFRJ. Ele é um professor aposentado da COP e ele, hoje em dia, trabalha no programa de pós-graduação em arquitetura PROARC, lá na UFRJ. E a gente fazia essa parceria no grupo de pesquisa Projeto Arquitetura e Sustentabilidade, o GPAS, e nós fomos convidados por essa empresa, né, de engenharia, essa construtora, a Pontal Engenharia, a dar uma consultoria nessa área de iluminação natural. A Pontal Engenharia tinha contratado arquitetos para poder projetar a fachada de um edifício de escritórios na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e eles queriam uma fachada, a premissa era de uma fachada, né, que fosse diferenciada e que aquele edifício se tornasse um marco na paisagem. Mas quando os arquitetos começaram a projetar, né, os elementos de proteção solar para barrar, para diminuir a radiação solar direta nessa fachada, que era uma fachada bem problemática, uma fachada noroeste, que recebe muito o sol da tarde, boa parte do ano, os arquitetos começaram a ficar um pouco preocupados se aquela solução proposta estava de fato funcionando, né? Então, eles nos contrataram para poder auxiliar os arquitetos na definição do desenho dos elementos de proteção solar, seja do ponto de vista da tipologia, se ia ser uma proteção horizontal, vertical ou mista, e qual seria o dimensionamento, o espaçamento, a inclinação desses elementos de proteção. Bom, então, nós começamos a consultoria, os arquitetos apresentando a solução original que eles tinham previsto para aquele edifício, eram elementos de proteção vertical, né, e da Hunter Douglas, e eles já tinham definido ali, pré-definido um espaçamento e uma inclinação desses brises com base no conhecimento deles. E também, sobretudo, assim, do ponto de vista, quais eram os anseios estéticos para aquele edifício. Então, a gente mostrou, através de estudos simples, né, na carta solar, como é que seria a proteção, né, o bloqueio dos raios solares daqueles elementos de proteção ao longo do ano. E nós verificamos que aquela proteção solar proposta, ela não sobrava muitas horas, eram muito poucas horas para um investimento muito alto, né, nessa fachada. Então, em seguida, alertando a eles sobre essas condições, esse desempenho desses brises, eles sugeriram, então, propuseram um novo desenho para a fachada, que seria uma proteção mista, né, que é uma grelha, também da Hunter Douglas. Definiram o espaçamento e a inclinação, e aí a gente mostrou para ele quais eram as condições, né, de bloqueio da radiação solar a partir daquela proposta.
E aí, finalmente, chegaram à terceira proposta, que foi a proposta executada, a partir da nossa orientação, em que, definindo um espaçamento e uma inclinação com base nas nossas orientações, eles conseguiram muito mais horas de proteção solar nessa fachada bastante castigada pelo sol. Então, a partir dessa análise inicial, né, dessa ajuda inicial na definição do desenho da proteção, a gente, então, começou a fazer as simulações computacionais. Nesse momento, utilizamos o software DaySim, né, que é o primeiro software que eu comentei, e a ideia era justamente fazer simulações dinâmicas de iluminação natural para ver o comportamento da luz natural nos espaços de trabalho ao longo do ano. Então, para você fazer isso, o software ele solicita alguns dados de entrada. Quais são eles? Primeiro de tudo, o arquivo climático, para nós indicarmos quais são as condições o tipo de céu específico do Rio de Janeiro, né? Como é que esse céu ele vai variando para um céu mais nublado, um céu parcialmente nublado, um céu totalmente aberto. E também indicar quais são as condições de radiação solar naquela localidade. Um outro dado de entrada importantíssimo, né, como eu falei, é a geometria. Você pode, de repente, importar uma planta baixa do AutoCAD para o SketchUp, você faz a modelagem 3D, e aí, a partir dessa geometria, você começa a indicar quais são as propriedades ópticas das superfícies, ou seja, que cor tem aquelas superfícies, qual é a propriedade de refletância, quanto que aquela cor ela vai refletir na luz a partir do momento em que aquela luz entrar no ambiente, né? Um outro dado importante diz respeito à especularidade, né? A especularidade não só dos brises, como também a especularidade das superfícies internas naqueles ambientes. E a especularidade é justamente a capacidade de difundir, de refletir de forma mais difusa essa luz ou mais direcionada, né, mais concentrada. Então, a gente indicava também essa informação. Um outro dado de entrada importante, né, básico de uma simulação de iluminação natural, seria a malha de pontos. Você, de repente, vai definir uma série de pontos nos ambientes que você vai simular, e são esses pontos que vão medir as condições de iluminação naquele ambiente ao longo do ano. Não vai ser um dado em lux, né, porque aquilo ali não é uma simulação estática, não é uma fotografia daquela condição de iluminação naquele ambiente, então ele vai ter que dar esse dado a partir de outra métrica. Mas antes de falar da métrica, eu queria citar, então, o último dado de entrada que você deve inserir, que é o padrão de ocupação do edifício. Que horário você quer saber qual é a condição de iluminação naquele ambiente, né? Então, você pode indicar que você vai ocupar aquele edifício das 8 às 18 horas, por exemplo, que, de repente, você quer avaliar as condições de iluminação apenas no período de ocupação, né? Você pode também trazer informações sobre aquele usuário, se o usuário ele vai ser mais ativo, se ele vai ser mais passivo no uso da cortina, por exemplo, e por aí vai. Então, a partir desses dados de entrada, você faz a simulação computacional e o programa vai indicar para cada ponto daquela malha, né, que você definiu para o ambiente, qual é o percentual de horas do ano em que aquele ponto está com a iluminância tal, né? Então, assim, definiu-se no DaySim uma faixa de iluminância de 100 a 2.000 lux como uma faixa de iluminância considerada satisfatória, né, para edifícios de escritório, para ambientes de trabalho de um modo geral. Então, ele vai dizer, em percentual, por quanto tempo, ao longo do ano, aquele ponto vai permanecer dentro daquela faixa de iluminância considerada satisfatória. Além disso, ele também vai, por exemplo, possibilitar identificar quantos por cento do ano aquele ponto está com uma iluminância abaixo daquela faixa ou acima daquela faixa, né? Vamos passar, então, aqui. Então, a partir dessa simulação computacional, a gente obteve todos esses gráficos de iluminação e a gente fez um comparativo, né, da situação antes de inserir esses elementos de proteção solar, ou seja, com a fachada completamente sem obstrução solar,
e também a fachada com a proteção solar proposta pelos arquitetos. Né? E aí a gente pode ver nessas simulações, deixa eu olhar aqui. Então, nessas simulações, a gente pode ver para cada pavimento do edifício como é que estão as condições de iluminação no ambiente, né? Não só do ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo. Como é que se distribui essa luz no ambiente? Essa luz ela é mais concentrada num ponto ou ela se distribui homogeneamente naquele ambiente, né? Então, são dados que se avaliam através desses gráficos. Como nós não temos uma simulação, nós não estamos falando de uma simulação estática, estamos falando de uma simulação dinâmica, seria impossível de ver uma renderização daquele ambiente com as condições de iluminação natural. Afinal, esses dados que vão ser apresentados são dados cumulativos dessas várias situações, dessas várias condições de iluminação natural ao longo do ano. Né? Então, isso não é possível de ver através de uma renderização. Por isso que o programa apresenta os resultados das simulações dessa forma. Né? Então, o que a gente verificou aqui é que sem a proteção solar, sobretudo nessa fachada noroeste, a gente tem proteção ao longo de 3 das 4 fachadas, né? A gente verificou que sem a proteção, nós temos ambientes, áreas aqui do ambiente próxima à janela, com uma iluminância excessiva, né? Justamente fora dessa faixa de 100 a 2.000 lux, muito acima da faixa de 100 a 2.000 lux, na área próxima à janela, e nas áreas mais profundas do ambiente, nós temos uma iluminação insuficiente. Né? Então, o que a gente queria fazer era justamente proteger essa fachada para que esse ofuscamento, né, que a gente identifica próximo à janela seja reduzido e, se possível, mais no fundo do ambiente, nós temos uma iluminância mais satisfatória. Então, foi justamente isso que a gente obteve na maioria dos ambientes, né? Então, esses ambientes assim, mais periféricos aqui são ambientes que vão ter uma boa distribuição da iluminação natural de um modo geral. Já esses mais centrais, nós temos uma boa condição próxima à janela e uma situação um pouco menos, né, satisfatória mais ao fundo do ambiente. Isso porque esse ambiente foi dimensionado com uma grande profundidade, o que se entende, a literatura diz que não é muito favorável ao aproveitamento da iluminação natural nessas áreas mais distantes da janela. Então, esse foi o resultado que a gente obteve. Uma outra experiência que a gente teve com iluminação natural, que eu trago aqui para vocês, com simulações de iluminação natural, está sendo ainda, né, nós estamos em desenvolvimento, é uma pesquisa do Grupo de Pesquisa em Arquitetura Bioclimática, que eu coordeno, o GAB, da Escola de Arquitetura e Urbanismo da UF. Essa pesquisa está sendo financiada pela FAPERJ e está sendo desenvolvida por mim, como coordenadora, orientadora, a Ana Letícia Amorim e o Vinícius Aleixo, que são 2 estudantes de arquitetura da EAUF. Então, o objetivo dessa pesquisa foi de demonstrar os impactos da obstrução solar gerado pelo entorno imediato no projeto de proteções solares de edifícios altos, né? No caso aqui, edifícios de escritório. A gente verifica assim, que um edifício isolado, como esse do cenário 1, nós temos uma condição, digamos assim, uniforme, né, de desempenho do ambiente de trabalho ao longo de todos esses pavimentos. Mas, à medida que a gente insere esse edifício em meio urbano, né, nós temos uma série de obstruções geradas pelos edifícios vizinhos. Então, aquilo que antes era bem uniforme, independente do pavimento, agora nós temos, talvez, um acesso à luz natural menor nos pavimentos mais baixos e temos, à medida que a gente vai saindo daquele cânion urbano, né, saindo daquela área muito obstruída, a gente tem um maior acesso à luz natural. Então, um grande questionamento que a gente tinha nessa pesquisa é por que os arquitetos, da mesma maneira como desenvolvem um pavimento tipo para um edifício de escritório, eles têm que desenvolver uma fachada tipo, né? Por que eu vou replicar essa mesma solução de fachada do térreo até o 15º andar, quando as condições de iluminação natural em meio urbano são muito diferentes, né? Então, a partir desse questionamento, a gente começou a desenvolver essa pesquisa, inserindo esse edifício de escritórios em vários cenários urbanos diferentes, né? Então, temos o cenário 1,
que é aquele cenário de referência, o edifício completamente isolado, sem nenhuma obstrução do entorno. O cenário 2 já seria edifícios justapostos, né? Tanto do lado quanto na frente, e nós temos esses edifícios com altura, metade da altura do edifício em questão. No cenário 3, a mesma condição de justaposição, só que nós temos a altura dos edifícios vizinhos iguais à altura do edifício estudado. No quarto cenário, também edifícios com a mesma altura, só que agora sem a justaposição, ou seja, um recuo, né, um afastamento lateral entre esses edifícios. E, por fim, o cenário 5, que é aquele que mais se aproxima, né, da confusão do cenário urbano mais real, que é aqueles edifícios com alturas variadas e edifícios justapostos. Isso é muito fácil de se encontrar, por exemplo, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, né, no centro do Rio de Janeiro. Bom, então, para poder fazer essa pesquisa, a gente fez 2 tipos de simulação. Primeiro, uma simulação no Ladybug, que é um programa, né, que faz parte desse grupo de plugins do Grasshopper, chamado Ladybug Tools. E esse programa Ladybug, ele vai justamente fazer um estudo de radiação solar nas fachadas para a gente ver se essa condição realmente de radiação solar na fachada ela está diferente ao longo do eixo vertical dessa fachada. E um outro software que a gente utilizou foi o Honeybee, né? Então, foi a primeira pesquisa que a gente está desenvolvendo com esse software de iluminação natural. E a ideia aqui era justamente avaliar as condições de iluminação, como é que ela se dá de forma diferente, né, ao longo dos pavimentos, em cada pavimento. Então, a gente fez simulações dinâmicas de iluminação natural com o Honeybee, e os dados de entrada, basicamente, são os mesmos do DaySim, né? Afinal, nós temos o DaySim trabalhando aí por trás no Honeybee. Né? A métrica de análise dos resultados também é uma métrica dinâmica. Existem outras métricas utilizadas por este programa, mas, nesse momento, a gente está concentrado em avaliar esse percentual de horas do ano em que a iluminância, em um dado ponto, está entre 100 e 2.000 lux. Né? Então, basicamente, a gente está analisando essa sala de escritórios, aqui, essa sala de trabalho, na fachada principal, e considerando esse edifício, essa sala com 20 metros de largura e 7,5 de profundidade. A gente já projetou, né, essa sala, esse espaço de trabalho com uma profundidade não tão elevada quanto o projeto anterior, justamente, né, acumulando essa experiência, esse conhecimento de que não adianta você também fazer espaços muito profundos, porque a iluminação natural ela não vai chegar nessas áreas mais distantes da janela. Então, a gente já está otimizando, né, melhorando o desenho, a solução arquitetônica ali para aquele ambiente, de modo a obter, mesmo sem proteção solar, uma condição satisfatória de iluminação natural. Então, só para vocês terem uma noção de como é que é a cara essa interface, né, do Grasshopper, utilizando o plugin Honeybee, isso daqui é uma espécie de um fluxo de trabalho, que a gente chama um workflow, em que a gente vai inserir aqui todos os dados de entrada. O Honeybee, ele funciona da seguinte maneira, né? Eu tenho aqui uma série de componentes, também podem ser entendidos como baterias, como pilhas, e eu vou conectando esses componentes para poder começar a inserir os dados de entrada. Esses componentes também podem ser manipulados para poder nós definirmos quais são os dados de saída, como é que eu vou avaliar, como é que eu vou visualizar esses resultados. Então, você começa a inserir, por exemplo, dados dos materiais, do contexto, dos edifícios vizinhos, os dados dos materiais, por exemplo, do edifício em si, seja materiais externos, né, qual é a refletância dessas superfícies externas, como também a refletância das superfícies internas. E aí, como eu falei para vocês, antes de fazer a simulação no Honeybee, a gente fez a simulação no Ladybug. E aí, a ideia era justamente a gente ver como é que estava a radiação solar na fachada, ao longo desse eixo vertical, mas também ao longo do eixo longitudinal, considerando esse edifício inserido em cenários urbanos diferentes, esses 5 cenários avaliados, né? E a gente vê que no cenário 1,
que não há obstrução nenhuma dos edifícios vizinhos, nós temos incidência da radiação solar bastante uniforme ao longo desse eixo vertical e longitude vertical e horizontal dessa fachada, mas quando a gente insere esse edifício em meio urbano, a gente começa a perceber que nós temos uma radiação solar menos intensa na base do edifício e mais intensa no topo do edifício. Isso vai variando em cada cenário. Então, assim, fica muito evidente, através dessa simulação, que a gente não pode fazer uma fachada tipo, né, acompanhando a planta do pavimento tipo. A gente tem que variar esse desenho de proteção e, por vezes, até eliminar qualquer tipo de proteção, considerando que os edifícios vizinhos já geram a proteção necessária para aquele determinado pavimento. Pois bem, dito isso, a gente agora está numa etapa, né, de fazer o desenho da proteção solar, porque a gente já avaliou como é que estava a condição da iluminação natural antes da inserção dos elementos de proteção solar, e eu vou apresentar a vocês, e agora a gente também está, então, fazendo o desenho da proteção e definir como é que vai se dar essa variação desse elemento de proteção base, né, para cada pavimento. Então, eu trago aqui apenas um desenho esquemático para vocês terem uma noção de que elementos de proteção a gente está utilizando, né? Então, eu tenho uma prateleira de luz, que é esse elemento, assim, na parte superior da abertura, que permite a captação da radiação solar e o redirecionamento, né, dessa luz natural para as áreas mais profundas do ambiente, já imaginando que nas áreas mais profundas nós vamos ter menos luz natural, mas além de captar essa luz mais ao fundo, a gente também quer proteger essas áreas mais próximas à janela de uma incidência solar direta, né? Justamente porque a gente sabe, através dessas outras pesquisas que nós desenvolvemos, que próximo à janela nós geralmente temos uma condição de iluminação excessiva, né? Que por vezes gera ofuscamento. Então, o que a gente obteve até o momento, né? Eu trouxe aqui apenas um dos cenários e alguns pavimentos, só para vocês terem uma ideia. Uma coisa que chamou a atenção da gente é que, mesmo no primeiro pavimento, mesmo com toda a obstrução gerada pelos edifícios vizinhos, a gente tem uma condição de iluminação natural nos primeiros pavimentos, logo no primeiro, assim, já bem expressiva, bem satisfatória, né? Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma condição de iluminação natural próxima à janela excessiva, fora dessa faixa de iluminância considerada satisfatória. Isso vai se alterando por pavimento, é claro que nós vamos ter uma faixa de iluminância excessiva próxima à janela, à medida que nós vamos subindo os pavimentos, né? Quando a gente vê a situação sem brise, a gente tem essa distribuição heterogênea da luz natural, sobretudo se considerarmos próximo à janela e distante da janela. Mas quando inserimos os elementos de proteção solar, essa incidência excessiva da luz natural próxima à janela, ela se dilui, né? Nós não temos mais esse contraste muito grande próximo à janela e distante da janela, né? Então, nós temos uma condição boa. Observem, assim, que mesmo sem proteção solar, as condições de iluminação natural, elas já são boas, né? Mas a gente quer beneficiar principalmente as pessoas próximas às janelas que estão no local mais valorizado do espaço de trabalho, que é aquele que tem um contato com o exterior. Quem é que não quer trabalhar próximo à janela, olhando o movimento lá de fora, olhando a luz do dia, né? Olhando o céu? Então, esse é um local privilegiado que, por vezes, não tem uma condição satisfatória de iluminação natural, né? Então, é isso. Deixa eu descompartilhar aqui. O que eu trago aqui para vocês, né, são situações diferentes em que eu utilizo as simulações de iluminação natural, que, para mim, eu considero simulações das mais simples, em termos de simulação computacional, né? Nós temos simulações mais complexas, como as simulações termoenergéticas, que elas vão exigir mais dados de entrada, além, por exemplo, do revestimento, da cor das superfícies internas e externas. Nós vamos ter mais dados de entrada, dados construtivos, dados dos sistemas de iluminação artificial, de sistemas de ar-condicionado. Então, assim, é uma simulação simples, mas, ao mesmo tempo, como a gente falou ao longo da live,
exige um conhecimento muito específico, né? Se você não conhece a métrica UDI, Useful Daylight Illuminance, se você não sabe avaliar e não sabe o que esperar dessas simulações, fica difícil você identificar erros, identificar condições de iluminação que não parecem fazer sentido, né? Então, às vezes você insere um dado de entrada e esse dado de entrada não está sendo considerado por algum erro, né? Na inserção desses dados de entrada. Então, eu passo por isso diariamente, eu olho a simulação e falo, isso não está fazendo sentido, por que isso não faz sentido, né? Então, quando eu identifico isso, é o momento que eu, enquanto especialista, vou identificar o que está dando errado. Se você não sabe como identificar o que está dando errado, você aceita aqueles resultados como certo, como resultados inquestionáveis, e, por vezes, eles estão dando informações equivocadas, né? Porque eles não estão lendo alguns dados de entrada. Então, basicamente, era isso que eu queria passar para vocês da minha experiência, tanto no mercado, como também nesse meio acadêmico. Muito obrigada, professora Marília. Obrigada a você, uma ótima apresentação. E também obrigada, professora Patrícia, também uma excelente apresentação. E agora a gente abriu para o público, né, abrir algumas perguntas, e já chegaram algumas perguntas aqui com a gente, né? Então, eu tenho uma aqui da Elga, da Faculdade aqui da Arquitetura, da UFRJ também, e ela está no 5º período. E ela queria saber de vocês como esses softwares trabalham com os softwares 3D que existem, né? SketchUp ou outros tipos de softwares 3D. Se há essa possibilidade, se há essa interação aí. Eu posso falar um pouquinho dos meus, Marília fala um pouquinho dos que ela está apresentando, né? Então, assim, como eu falei, o Dialux, né, ele está aberto à importação DWG, né? E, inclusive, o 3D do CAD, você pode importar lá para dentro dele, e agora, inclusive, os softwares BIMs, ele importa IFC, que são os softwares BIMs, que a gente está falando do Revit, está falando do ArchiCAD, está falando do Vector, etc. Então, eles importam. O que eu vejo, por exemplo, às vezes, e várias vezes, às vezes dá uma zebra, sabe? Você entra com aquele... Se o arquivo, como eu já disse, está muito pesado, ele vai ter problemas. Não é que seja uma transição fácil, você pega, desenha todo lá no outro software, importa lá para dentro do 3D, abre, lindo e maravilhoso. Não é assim. Então, muitas vezes, dependendo da tipologia de projeto que você estiver trabalhando, às vezes é melhor você levar um esqueleto, vamos chamar assim, um 3D esqueleto, e dentro do software você coloca a textura, você coloca... Quando o seu objetivo, principalmente, é fazer estudo dos indicadores, das métricas, seja lá o que for, tá? Você vai trabalhar dessa maneira, quando fazer um estudo desse 3D. Agora, se o objetivo é fazer render para mostrar para o cliente, então, normalmente, quem usa esses softwares não é só para fazer render para o cliente. É primeiro para fazer esses estudos e depois o cliente também sentir de uma maneira real, porque você insere fotometria real e você tem iluminação natural real, qual é a cara do espaço que ele vai ter, com tudo aceso. Então, assim, dá trabalho, você vai ter que apurar isso, mas lembra, os modelos, por exemplo, o AGI eu sei que não importa da SketchUp, de jeito nenhum, já tentei, a figura sai toda triangulada, não consigo. O AGI importa bem qualquer 3D feito nesses softwares BIMs e 3D do AutoCAD, mas dessa maneira, mais sequinho. Você importa lá para dentro, depois já colocando as coisas. Dialux também, do mesmo jeito. Dialux eu não tenho muita experiência de importar com o SketchUp, tá? Mas já tem gente que faz isso com o SketchUp. Eu já escutei gente que trabalha dessa maneira, tá? Então, assim, a minha dica, né, é que vocês, se quiserem importar, façam 3Ds mais simplificados. Porque, pensa bem, se o seu objetivo é fazer... São duas coisas que a gente está falando aqui. Se o seu objetivo é fazer render para vender o projeto, você vai fazer o SketchUp com V-Ray, por exemplo.
E aí, no V-Ray, você pode, com a concepção de luz que você quer artificial, e mesmo com entrada de luz natural, você vai dar uma ambiência para a pessoa, para que ela entenda o seu projeto. Isso é diferente do que a gente está falando. A gente está falando de métricas e indicadores, que é para você fazer uma análise de eficiência energética, saber que passo que você vai dar lá à frente em termos de distribuição da iluminação artificial, aproveitando a iluminação natural. Então, você tem que... São outros parâmetros que você está analisando. Então, o resultado do render... Eu mostrei alguma coisa na minha apresentação, ele pode ficar melhor do que aquilo, né? Porque ali eu estava muito na questão do estudo. Ele fica melhor, mas talvez não vai ficar aquela coisa lindíssima que um software desses, tipo um V-Ray, faria. Tá? Então, depende do objetivo que você tem. Tá? Quer complementar alguma coisa, Marília? Tá? Sim, eu acho assim, sempre a etapa de modelagem, né, da geometria sempre foi a parte mais chata, assim. Quantas vezes eu fiz e refiz minha modelagem justamente por algum erro de reconhecimento daquele modelo 3D, né? Assim, é claro que existem softwares, como, por exemplo, softwares mais acadêmicos, o Apolux, o Tropilux, são softwares que foram desenvolvidos por professores nas universidades públicas, que são softwares muito interessantes, porém eles, por vezes, podem ter alguma limitação, porque tem a sua própria área de modelagem, a sua própria interface para modelagem, né? Alguns estão cada vez mais se desenvolvendo, eu não tenho muita experiência com esses programas, já tive experiência com a Apolux, mas assim, sempre era aquele momento crítico em que você vai modelar, e geralmente a modelagem, por vezes, era muito restrita a uma sala quadrada, uma sala retangular, ou chegava até uma sala em L, né? O que me atraiu muito nesses programas, o DayC, no Honeybee, foi a possibilidade de modelar espaços mais heterogêneos, que fossem mais recortados, que tivessem um desenho real, exatamente aquele que a gente enfrenta, né, no dia a dia. E melhor ainda do que o SketchUp, o que eu identifico é que o Rhinoceros, ele permite uma modelagem o mais livre possível, né? Você pode fazer espaços circulares, espaços com formas curvas, com formas que torcem e tal. Então, assim, isso te dá uma liberdade, aproxima muito o fazer da arquitetura, né, com essa etapa de verificação de desempenho, né? E agora uma coisa que é sempre importante, independente de que software de modelagem você estiver utilizando, né, e de onde veio essa planta baixa, como a Patrícia falou, sempre haverá uma etapa de simplificação. A não ser que você tenha um computador maravilhoso que consiga rodar uma simulação com uma geometria super pesada. Mas, de um modo geral, às vezes você prefere, por exemplo, carregar mais numa malha de pontos, mais cheia de pontos, do que ficar incluindo dados da geometria que não são relevantes, que não vão ter um impacto significativo na simulação. O que me atrai, sobretudo, no Honeybee é a possibilidade de você fazer uma interface, por exemplo, com programas BIM, como o ArchiCAD, como o próprio Revit, né? Então, a possibilidade de trazer do Revit uma geometria que ele já está produzindo, né, para o Rhinoceros, e você, a partir dali, fazer algumas simplificações e você modelar, te permite também, uma vez obtendo os resultados do desempenho, voltar ao projeto. Porque, afinal, o processo de projeto ele não é linear, né? Você não projeta e você verifica e pronto, está tudo certo, né? Muitas vezes, quando você verifica, não está do jeito que você imaginava e você volta para aquela etapa inicial em que você refaz ou repensa alguns detalhes do projeto. E essa interface, né, de um programa para o outro é fundamental. Por isso, a questão da geometria, desses espaços de modelagem, eu prefiro que eles estejam dissociados do programa de simulação, né? E que não seja um programa que esteja dentro do programa de simulação, porque quanto mais ele estiver dissociado, mais te permite analisar formas mais complexas e mais próximas daquilo que você quer, de fato, avaliar.
Muito E bom. antes da gente prosseguir, eu queria só fazer mais uma pergunta, se me permite, Helena, antes da gente pegar as perguntas do pessoal que está assistindo. É uma pergunta como aluna de paisagismo, né? Eu queria saber se esses programas, como que eles funcionam para projetar, né, fazer essa simulação em projetos de exterior, mas tendo paisagismo. Quando a gente pensa, né, no paisagismo, Bruna, a gente está pensando, obviamente, na luz artificial, né? Então, e para isso o Dialux, o AGI, pelo menos são os que eu conheço mais, você faz perfeitamente. O Dialux Evo, né? Porque você traz, então, o teu 3D de novo, se você está trazendo de algum programa e tal, e você vai inserindo. Você pode inserir os bloquinhos também de vegetação, seus canteiros, seus caminhos, e aí você vai inserindo com seus balizadorzinhos. Tudo isso você precisa ter o quê? As fotometrias dos fabricantes, ou parecidos com o que você quer, para você colocar ali e fazer toda aquela composição do cenário. Você ajusta. A fotometria já vai te dar o quê? A quantidade de luz que vai sair daquela luminária, né? Não é que você precisa ficar ajustando, é realmente real. E aí você vai ter que trabalhar um pouquinho, talvez, seu caminho, enfim, dar um ar mais real, né? Para que você possa rodar e roda tranquilamente. Você vê que eles servem também para a iluminação pública. Então, muita gente simula a iluminação pública com o Dialux, com a AGI, ou com o Relux, para você saber, né, numa implantação de uma iluminação nova numa cidade, numa praça, seja lá o que for, qual o resultado e o efeito que você tem. Então, sim, eles são usados, tá? Obrigada. Bruna, do ponto de vista da iluminação natural, eu acho assim, que uma forma de utilizar essas ferramentas para o projeto de paisagismo é você verificar, por exemplo, qual é o sombreamento gerado pela vegetação, né? Afinal, isso também é um dado fundamental do projeto de paisagismo, sobretudo para clima quente e úmido, né? A gente quer a sombra e a gente quer certificar de que essa sombra seja suficiente, né, naquele espaço aberto, né? Então, eu diria que a grande dificuldade, eu não tenho experiência com isso, mas eu imagino que a grande dificuldade esteja em modelar a vegetação, porque afinal ela é orgânica, né? Ela não vai ter uma forma cúbica, ela não vai ter aquela forma que a arquitetura tem. Então, isso pesa muito na modelagem, isso pesa sobretudo na simulação computacional. Então, acho que a grande dificuldade está em você criar uma forma, né, uma forma mais simplificada que represente minimamente a forma de uma árvore, por exemplo, a forma de uma determinada vegetação. E aí a grande dificuldade está em que, quando você define uma forma, essa forma acaba sendo muito opaca, né? Ela não tem o filtro da luz, né? Aquela coisa, a passagem da luz pela folhagem, que teria, né, se você estivesse modelando a árvore propriamente dita. Uhum. Eu queria até fazer um comentário sobre isso também com a Bruna, porque assim, eu acho que o mais importante disso, como o software pode contribuir, né, dentro da pergunta dela, é você ver as áreas que são insoladas. Me corrijam aí, porque não, vocês é que são especialistas aí nesse assunto. É você ver a área que está insolada, né? Então, eu acho que para você, Bruna, que trabalha com paisagismo, você tem que associar esse dado, quais são as áreas que estão insolando, né? Seja dentro da edificação, seja por fora da edificação, e saber se ali você deve botar as plantas de acordo com a planta, né? Porque aí, assim, eu sei, assim, como leiga também, tem planta que ela resiste à luz, que ela até precisa da luz para poder crescer. Tem plantas que não, elas precisam ficar nas sombras. Então, você, como paisagista, você tendo esse dado e sabendo, através de uma simulação, quais são as áreas insoladas, aí você pode unir. Né? É aquilo que a gente falou lá no começo da live, assim, você precisa de ter informações, entender para que você quer aquela simulação, né? E saber interpretar aqueles dados. Então, às vezes, você nem sabe trabalhar com simulação, né? Você vai contratar alguém, fazer uma parceria para fazer a simulação, porque mas você precisa interpretar aqueles dados que vão ser gerados para você
para você poder seguir com o seu projeto e seguir dentro dessa linha que a Marília falou, né? O processo de projeto ele é dinâmico, você vai e volta, se dá uma solução, aí você testa aquela solução, a simulação serve muito para isso. Ah, não ficou legal, então como é que a gente pode melhorar ou vai confirmar a sua solução de projeto, né? Eu falo isso muito com os meus alunos também, que assim, às vezes, em algumas disciplinas, em acústica, então, é assim que a gente trabalha, é tentativa e erro, você dá uma solução, aí você vai lá e mede, ficou bom, não ficou bom, e aí, conforme o resultado, né, da sua medição, você vai ajustando, né? Então, eu acho que funcionar dessa forma. Mas chegou aqui uma outra pergunta também, deixa eu olhar aqui, é do Daniel, de Design Interior, da UVA, né? Da Universidade Veiga de Almeida. Ele está perguntando, eu acredito que sim, mas eu vou deixar para os professores responderem. Ele está perguntando que, como ele é design interior, ele tem esse interesse de saber como vai funcionar a iluminação dentro do espaço interno, né? Foi isso que ele está colocando aqui. Então, se os materiais de revestimento, eles podem ser jogados dentro, como dados lá da simulação, né? Se a parede, a cor da parede, o tipo de revestimento, se é polido. Eu acho assim, resumindo a pergunta dele, quantas informações podem ser jogadas dentro do software? Porque certamente pode ser jogado assim, é uma cor azul. Mas pode ser jogado que é uma cor brilhosa, é azul com brilho, é azul polido, é um azul texturado. Quantas informações, né, podem ser jogadas para ele ter uma simulação real ali do efeito que a luz vai fazer dentro do espaço dele? Eu lanço a pergunta para a Marília e para a Patrícia, para quem quiser responder. Quer começar, Patrícia? Posso. Claro, sim, você deve colocar. Esses softwares, pelo menos esses dos que eu apresentei, você tem lá quanto de reflexão que tem o material, você ajusta isso, se tem algum grau de especularidade, se tem algum grau de textura, tudo isso dentro do software, você ajusta esses parâmetros todos. Cor é fundamental para o desempenho da luz no ambiente interno. Então, assim, se é uma caixa preta, quantas paredes pretas você tem, se é tudo branco, se o teto tem algum lado rebaixado com uma tinta escura, tudo isso é fundamental, senão você não consegue. Porque como o software trabalha com as reflexões internas na simulação, né? Então, a luz vai bater na parede preta, que vai voltar com menor intensidade, que vai, enfim, e ele vai te dar o resultado desse conjunto da obra aí. Né? Então, por isso que, sim, quanto mais informação você puder botar, melhor. Inclusive, assim, se puder botar mobiliário, se a cor do mobiliário, se tem cor escura, isso vai influenciando e vai mudando. Claro, como a Marília falou, pesa mais. Quanto mais coisa você colocar, mais peso você vai tendo, dentro do próprio do tempo de simulação, né? E do próprio rendimento do seu computador. Mas isso é extremamente importante. Sim. O grande desafio está em traduzir aquele material, aquele acabamento, em dados assim, de propriedades ópticas, né? Então, assim, como é que você diz que aquele couro, né, no tom, por exemplo, caramelo, ele vai ter uma refletância X, ele vai ter uma especularidade X, ele vai ter uma rugosidade tal. Então, assim, traduzir esse material que você, como designer de interiores, conhece, para dados mais de especialista, né, é que é o grande desafio. E eu não vou dizer que você vai conseguir traduzir com perfeição, né, mas assim, você vai se aproximar desses dados, dessas propriedades ópticas desses materiais, e para isso existe literatura, existem inclusive ferramentas disponíveis online para poder você encontrar essa qualidade, quais são os acabamentos desse material, que mais se aproximam desse material. Isso mesmo. Chegou aqui também uma... Quer complementar, Patrícia? Não, tá perfeito, é isso mesmo. Tá. Chegou aqui uma outra pergunta, essa é direcionada até para você, Patrícia. É sobre a apresentação que você fez lá do Dilux, que aí você falou que poderia importar, que ele já vinha com algumas fotometrias, né? De alguns fabricantes de iluminação.
Aí a pessoa está perguntando, não se identificou, mas ela está perguntando se tem como importar catálogos, se o software permite a importação de alguns catálogos, para usar luminárias que tenham Sim. aqui para a gente. Se o fabricante, falando de Dialux, também de AGI, né? Qualquer fabricante pode te dar as fotometrias que você vai inserir no seu software. Tá? Então, basta que você ligue, fabricante, você me dá, eu quero trabalhar com a luminária essa, preciso das fotometrias para inserir dentro do software. Ele vai ter que te mandar, porque aí você vai pegar e vai importar para dentro do software, tranquilamente. Porque, normalmente, principalmente o Dialux, ele tem, como eu falei, ele é patrocinado pelas fábricas do mundo inteiro. Então, se você olhar lá na biblioteca de dados do Dialux, tem luminária para caramba. Você vai por linha de fabricante, como eu falei, tem a Flos, tem a Erco, você vai procurar lá uma luminária, mas o que eu acho, assim, aquilo é válido, mas se a gente eu pelo menos trabalho assim, se eu estou aqui no Brasil, se eu estou simulando com coisas que a gente tem aqui no mercado, então o fabricante tem que me fornecer. Ou, como eu já falei, um dos fabricantes que a gente tem, estou fazendo propaganda e tal, a Lumicenter eu sei que tem um catálogo para o Dialux, mas outros também têm. Então, eu acho que o correto é você pedir, você pode pedir por e-mail, porque eles têm que te mandar, porque fabricante que não te dá fotometria, esquece. Então, não dá, não tem condição. Ou quando você, às vezes, uma luminária muito similar, aí você pode até pegar uma importada daquelas que estão no catálogo, fazer um estudo rápido, depende do que você quer fazer, entendeu? Mas sim, a resposta é sim, você pode importar sim. É o arquivo IES, né? Que você importa para dentro do seu software. Bacana. E, Bruna, você que está acompanhando aí nossa transmissão pelo YouTube, chegou aí alguma pergunta para você pelo canal do YouTube, Bruna? Então, estou dando uma verificada aqui, o pessoal está meio tímido, não tem mais nenhuma pergunta até então. Deve ser a hora, peraí, né? acho que chegou uma agora. Mas eu acho que já foi respondida, mas a gente pode falar, né? Que é da Mariana Lousada. Ela está perguntando quais são os melhores softwares para simulação que tenham compatibilidade com o Revit, por exemplo. Ela está querendo especificamente do Revit. Dos que eu falei, o Dialux. Bom, e o Dialux. O AGI também também tem compatibilidade. Eu não sei exatamente se é uma compatibilidade direta com o Revit, mas eu sei que, por exemplo, com o ArchiCAD, o Honeybee, com certeza, e o Ladybug, eles têm essa interface. E chegou outra pergunta também do Lucas Borges. Ele falou assim: boa noite, sou estudante de arquitetura e urbanismo da UFU para o sistema de etiquetagem de edificações. Acredito que esses softwares sejam vitais na hora de projetar. Isso já é uma realidade? Sim, já, porque se você abrir, você está falando de etiquetagem de Procel, é DPI. E aí, você, quando vai fazer o método das 3 atividades para o espaço, você vai ver lá, você vai ter lá, sei lá, laboratório, supermercado, sei o quê, você vai consultar lá na tabela tantos DPIs, né, tanto SWOT metro quadrado. Então, você vai simular com as fontes, você não vai poder passar daquilo, porque senão você não vai conseguir alcançar o que você tem que alcançar no selo. Então, sim, com certeza. E as métricas também de simulação dinâmica, que a Marília apresentou, o LEED e o Aqua, eles têm base nessas métricas hoje em dia. Então, eles querem saber já de simulação dinâmica ao longo do ano, e não numa coisa tão... existem as métricas e os indicadores, né? Então, por exemplo, para o Procel, que é um selo de eficiência energética, ele vai se preocupar com o quê? Com eficiência energética. Então, a métrica, o indicador que ele pede, basicamente, é a densidade de potência instalada, e isso você consegue tirar depois da simulação tranquilamente. E você pode adequar, está muito, está pouco, você tem que ter uma noção disso antes de você começar a sair especificando, entendeu? Uma coisa que eu queria complementar é que, sim, isso é uma realidade, mas não é uma obrigatoriedade, né? Que esses regulamentos técnicos de eficiência energética, seja de edifício comercial e público, ou então residencial, eles dão a opção, através do método de simulação, de você avaliar o desempenho, né, daquele projeto
com a simulação computacional. Mas eles te dão a opção também do método prescritivo, que é um método mais simples, que vai cobrir a maior parte dos tipos de edificações, só que aquelas mais complexas, né, com a geometria mais sofisticada, aí seria necessário o uso dos softwares de simulação computacional. E eles, inclusive, esses regulamentos, eles indicam quais são os dados de entrada que devem ser considerados para você fazer a simulação computacional dentro desse regulamento, né? Então, não é qualquer dado de entrada, você tem que indicar os dados de entrada fornecidos pelo próprio regulamento. Certinho. Não entrou nenhuma pergunta até então. Acho que foram respondidas as dúvidas. Que bom. Então, tá certo, gente. Então, eu vou aproveitar aqui para, enquanto a gente vai finalizando, né, a nossa live, de novamente agradecer aqui a presença da professora Patrícia e da professora Marília, né, agradecer a presença aqui na nossa primeira live do projeto Atitudes Sustentáveis, uma live que trabalhou com o tema de pesquisa da professora Patrícia de Trápano, que é nossa pesquisadora lá no LabCar, tá? E até falar assim que além dessas lives, né, que foi uma ideia que surgiu assim durante o processo de pandemia, da gente conseguir dar continuidade à nossa extensão, que a gente também almeja trabalhar, né, com a extensão, esse tema da professora Patrícia na extensão, fazendo com parceiros, fechando parcerias com instituições, para que a gente possa aí estar ajudando, né, quem precisa de algumas simulações, alguns estudos de simulações, né? Então, a gente também queria falar sobre isso aqui na live, para quem quiser ser nosso parceiro, né, procurar a gente, procurar o LabCar, né, ou acompanhar através do Instagram, né, e deixar lá na nossa bio algum comentário, ou aqui no canal, que a gente vai estar sempre publicando, e entrar em contato com a gente para caso esteja de interesse em fazer essa parceria, né? E deixar aqui já o convite para a professora Marília, que ela aí tem um grupo de pesquisa, o GAB, lá da UF, se ela também quiser fazer uma parceria com a gente, para a gente poder estar atuando, assim, simulando, né, espaços com outros parceiros que têm interesse, ela está super convidada também de estar abrangendo, ampliando essa rede de atuação das universidades, né, levando para a comunidade, para a sociedade, os resultados que a gente atinge aí na nossa pesquisa, tá? A gente vai ter outras lives também trabalhando com resultados de pesquisas que a gente atinge lá no LabCar, né, que visam essa questão da educação e popularização de tecnologias, né? Mas antes de eu finalizar, eu queria convidar para entrar aqui na nossa sala a professora Sônia Schlegel. Ela é pesquisadora também lá do LabCar, do nosso grupo de pesquisa, e ela que faz a orientação dessa ação extensionista que são as lives, né? Eu coordeno o projeto Atitudes Sustentáveis como líder do LabCar, e cada professora que atua lá com a gente orienta uma ação. Eu tenho a minha ação específica, né? E a Patrícia vai estar trabalhando em cima da dela, que são essas simulações, com futuros parceiros, e a Sônia, ela está orientando essa live. Eu queria convidar ela aqui, né, para entrar, para participar com a gente. Se fosse uma apresentação ao vivo, se a gente estivesse no auditório, certamente agora a gente estaria entregando flores para a nossa professora Sônia, né, para a nossa pesquisadora. Como não é, eu queria que ela mostrasse a carinha dela aqui, porque, nossa, vocês não têm ideia como dá trabalho, né? Porque a gente realmente quer divulgar os resultados que a gente obtém lá no LabCar, então não é só fazer uma live, né, numa plataforma de videoconferência, a gente tem que organizar um canal no YouTube, configurar esse canal, fazer diversas reuniões, né? Os certificados que quem assistiu vai receber. Então, tudo isso, quem orientou os alunos nessa organização foi a professora Sônia. Eu queria agradecer muito a participação dela.
Se quiser fazer alguma palavra, Ela está Sônia. iniciando, acho que o vídeo. Ela tá. Aí, ó. Ela já chegou? Ah, chegou. Eu não estou me vendo. Boa A noite. gente está te vendo, Sônia. Então tá bom. Boa noite, eu queria agradecer. Ligar sua câmera, vocês. Sônia. Não se esqueça de ligar sua câmera. Já está Tem que ligada. ligar sua câmera. Tá ligada já. Ligada. Eu é que não estou me vendo aqui, a configuração mesmo. Não tem problema. Então, eu queria agradecer, falar que realmente foi um trabalho inovador em termos de novas possibilidades de trabalho à distância, né? Com a questão da pandemia, e eu acho que a gente conseguiu, né? O grupo conseguiu se adaptar bem. Resolvemos várias questões, exploramos áreas novas que não estavam ainda no escopo do trabalho da extensão, mas eu acho que foi ótimo, né? Foi maravilhoso esse tempo todo, e agora pensar em novas possibilidades. É uma questão que vai ficar, que todos vão realmente passar a trabalhar de forma remota com mais frequência, né? É uma realidade que já está na nossa sociedade, e é isso. Acho que começar a trabalhar dessa forma. Eu queria também, claro, agradecer, né, a participação da professora Patrícia, a participação da professora Marília, da professora Helena e da Bruna, que, né, veio com esse toque do olhar do aluno, que é sempre importante, né, porque a gente está aqui realmente para dar informação, para gerar conhecimento, isso que importa, né, para a nossa vida como professor. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. Então, agora vamos encerrar a live. Bruna, se você puder encerrar a transmissão ao vivo aí para o canal do Vamos YouTube. encerrar, então, agradecendo também. Obrigada, gente. A Boa noite galera pra tá vocês. dando parabéns Obrigada. pra gente, então Obrigada. agradecendo Obrigada. todo mundo. Obrigada.